Brasília, Maria Chiari. Eu sou professora titular do Departamento de Fonoaudiologia da Escola Paulista de Medicina. Minha história, como tudo, né? Uma sequência de fatos, eu adoro história. Minha história começa com um convite que eu recebi para vir para cá. Eu sou formada na USP, para ajudar na reformulação do curso de fonoaudiologia, que estava começando a coordenação do professor Raimundo Mano Vieira. O professor chamou algumas pessoas já com mais experiência de outras escolas. Então, eu tinha colegas da PUC, tinha eu da USP. Aqui a gente tinha alguns ex-alunos, porque nós já tínhamos mais tempo de formado, e fizemos uma equipe para trabalhar na nova proposta do curso. O curso aqui já existia desde 67, tinha uma turma em 68 também, e nós retomamos com uma proposta nova, com uma proposta avançada, que chamava Integrado por Grandes Ideias, e contava com, não só com fonoaudiólogos, mas ele que era neuroanatomista, tinha linguista, tinha pedagogo, psicólogo, todas pessoas de referência que iam trabalhar para que o curso fosse reformulado e nós íamos pleitear o credenciamento dele, junto ao MEC, na época era o MEC. E assim fizemos a proposta, o curso foi reconhecido, foi credenciado e por muito tempo, até bem pouco tempo, era a melhor referência no país para a proposta de graduação. Só que aí nós não paramos aí, né? Nós continuamos trabalhando numa proposta para especialização, assim fizemos, credenciamos o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado e conseguimos credenciar a carreira inteirinha do fonoaudiólogo, né? De titulação para o fonoaudiólogo. Por que isso é importante? Quando eu me formei, em 1972, não tinha uma carreira para o fonoaudiólogo. Então, o fonoaudiólogo que quisesse se titular, ele tinha que pleitear junto a outras faculdades, a outras áreas de conhecimento. Eu mesma fui uma delas, porque como eu queria me titular, então eu fui atrás de conseguir ser aceita em outras faculdades, em outras áreas de conhecimento e seguir adiante. E eu acabei indo para linguística, fazer uma especialização em linguística na USP mesmo, e depois fiz uma especialização aqui também, porque aí eu já vim para cá, mas ainda nós não tínhamos um mestrado, eu já tinha condição para fazer o mestrado. Aí eu fui para a PUC e fiz parte dos créditos. Na época de defender a tese, nós ponderamos, porque eu já tinha trabalhado na nossa proposta aqui, eu fiz a tese, a minha dissertação de mestrado eu defendi aqui, na Paulista. Depois aqui eu fiz o doutorado e não tínhamos ainda o pós-doutorado. Isso atendia ao que eu queria, porque desde o colegial eu vislumbrava uma carreira. Eu não sabia direito o que era, mas eu vislumbrava uma carreira e o conhecimento era algo que me atraía muito. Então eu me aproximava muito dos professores que sabiam muito. Aquilo fazia assim com que eu sonhasse, né? Um dia poder ser parecida com eles. Eu tive muita referência boa, muita experiência com referência boa que me fez seguir. Quando eu vim para a escola, que eu comecei a titulação, meu propósito aí já era consolidar minha carreira. Os propósitos nos movem na vida, então foi o que meus propósitos me movimentaram muito a carreira e eu acabei me dedicando muito aqui à escola. Então eu era professora
Em 76 aí eu já não era voluntária, eu fui contratada como professora, eu atuava no curso de fono e em todas as instâncias nós tínhamos uma coisa muito boa na equipe. Todo mundo era aprendiz de todo mundo. Então eu fui aprendiz de orientador de monografia de especialização, até que eu fiquei titular. Aí eu fui aprendiz de orientação de mestrado, até que eu fiquei titular. E assim foi até que eu orientei pós-doutorado sozinha. Sozinha é um modo de dizer, porque nós sempre trabalhamos em equipe. Não em equipe só da fono. Nós tínhamos uma largueza na escola inteira. Então sempre as pessoas vinham colaborar, nós íamos colaborar e construir coisas. Eu acho que construímos só coisas boas junto. Uma outra coisa que era característica da nossa equipe era disseminar o conhecimento. Então, assim que nós tivemos gente titulada, nós fomos para uma federal em Santa Maria titular os professores deles, desde a especialização. Muitos fizeram até o doutorado conosco. Da mesma forma, nós fomos para outros lugares, fomos para Fortaleza, formar gente lá, para Belém, formar gente lá, enfim, formamos gente no país todo. E quando as pessoas vinham aqui para a escola, mesmo de outras áreas, nós titulávamos pessoas, médicos, psicólogos, pedagogos, enfim, quem estivesse a fim de se titular e estudar, era bem-vindo, era bem recebido. E aí nós consolidamos tudo, consolidamos toda a nossa referência de formação no país. Nós temos doutores seguramente em todos os cursos de fono do país, formados aqui. Mesmo os cursos de São Paulo, que ainda não tinham doutorado, todos fizeram conosco. Dá um orgulho muito grande isso, porque eu acredito muito em plantar árvores. Então a gente semeava, plantava e todo mundo podia participar. Então não ficava uma coisa restrita nossa. O mérito da escola era esse, compartilhamento de tudo que se aprendia, se divulgava, se trazia gente. Isso acabava fazendo um bem muito grande. Com isso, acabei consolidando minha carreira. Consolidar, para mim, tinha... Claro, como eu tinha referências muito fortes, muito sólidas de professores, eu também queria fazer meu nome, eu também queria ser reconhecida e não tive problema com isso. Eu fui muito bem acolhida aqui na escola, eu digo, a escola me adotou. Com o tempo, isso gerou em mim uma sensação de pertencimento muito grande, como se eu tivesse nascido aqui. É engraçado isso, mas faz uma diferença muito grande. E aí eu me acostumei com essa coisa de ser reconhecida, de ser respeitada, de ser chamada para tudo. E eu era chamada despretensiosamente, porque eu não ia atrás, vinha até mim, naturalmente. Com isso, eu integrei lista tríplice para a direção da escola 2 vezes, fui vice numa concorrência para a direção da escola, mas eu entrava nas listas numa boa, eu sabia que eu não queria ser a diretora, mas fazer parte da lista era forte isso do ponto de vista de fortalecer a formação, a carreira. Então eu aproveitei muito, a escola me deu muitas oportunidades, muitas mesmo. Logo que eu comecei a me firmar, eu comecei a ser chamada para os congressos, para contar o que eu fazia, para as discussões, isso também eu gostava muito. Eu recebi vários prêmios. Aqui na escola, todas as coisas que homenagearam professores, sempre eu estava. Fora daqui, eu recebi o título de doutor honoris causa da Faculdade de Ciências Médicas de Alagoas, porque eu integrei a equipe que foi formar a gente lá. Nós titulamos mais de 100 pessoas, médicos, enfermeiros, fonos, todos aqueles que quiseram participar desse programa, desse acordo de cooperação. Então era muito bom. Tinha facilidade do meu nome, porque não precisava muita coisa para eu ser conhecida, era só falar meu nome.
acabava sendo muito interessante. E aí eu me acostumei a ser a primeira sempre em tudo. Quando a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia foi criada, eu integrei 2 gestões. Na primeira gestão que foi instituído o Prêmio de Mérito Fonoaudiológico, eu fui a primeira professora a ser agraciada com o prêmio. Depois, quando existiu a possibilidade de eu ser titular, na época tinha a minha colega da USP que também tinha condições para ser titular, mas a escola médica não aceitava com muita facilidade o titular não médico. Então foi uma luta muito grande, a professora Cláudia foi a primeira titular do país, aí em segundo lugar fui eu, e depois vieram outras pessoas que a gente ajudou também a fazer a titulação. Então, por que era importante ter um professor titular na fonoaudiologia? Eu já tinha feito a livre docência, porque acontecia uma coisa muito engraçada. O diretor me chamava e falava: olha, precisa ter o livre docente. A senhora vai lá e faz. Eu falava: não é bem assim, a senhora vai lá e faz. Tem que estudar, tem que se preparar. Mas eu ia lá e fazia. Depois veio a chance de fazer o titular, foi a mesma coisa. E por que era importante ser titular na fonoaudiologia? Nós éramos um departamento junto com a otorrino. Então, era otorrino e distúrbios da comunicação. Para separar o departamento, e existia um departamento de fonoaudiologia, precisava ter... Antes a gente falava uma estrutura mínima de professores com titulação. Então, eu já era livre docente, só tinha eu livre docente. Aí, naturalmente, eu fui fazer o concurso para titular. Quando eu consegui a titulação de titular, nós separamos o departamento e aí foi em 2003 que começou o departamento de fonoaudiologia, que já tínhamos a estrutura mínima. Na mesma linha de querer atrair mais gente, quando eu fiz o concurso, quando eu fiz a livre docência, eu procurei trazer colegas meus, faz a livre docência porque nós vamos precisar de mais gente. Aí mais 2 professores fizeram a livre docência e mais recentemente 1. Mas eu não consegui atraí-los para fazer o concurso para titular, porque um concurso para titular ele é bem exaustivo, você precisa querer muito, tem todo um contexto. E eu, felizmente, consegui fazer no contexto que eu queria, com todo o charme necessário, com todo o ritual necessário, com todas as provas necessárias. Não tenho problema nenhum em fazer prova, adorei. Depois já mudou a carreira do titular, já ficou diferente, mas eu fiz dentro do que era preconizado aqui na escola, que a gente sempre valorizou muito. Aqui na escola nós sempre valorizamos muito os concursos, as titulações, sempre foi cercado de muita circunstância, de muita pompa, sempre foi muito bom. Mas essa história do pertencimento, que eu falei, é uma coisa muito importante, você se sentir pertencendo a algum lugar de fato. Quando eu ganhei o meu prêmio do mérito fonoaudiológico, que como primeira fonoaudióloga votada e tudo mais, nós estávamos num evento muito grande com muita gente, mais de 2.000 pessoas. E uma das nossas alunas, que é uma pessoa brilhante, ela é profissional até hoje, a professora Mara Belau gritou um tracatrá. E aquele monte de gente, aquela multidão ecoou. Eu digo, nossa, nunca vivi um negócio tão emocionante. Isso significa pertencimento. Eu digo, eu estava integrada na escola com tudo que a escola dá para os seus alunos, né? Que era uma coisa mais exclusiva da medicina. Aí eu sempre me senti muito à vontade aqui no nosso ambiente. É muito bom. Eu passei minha vida, estávamos até brincando, eu passei minha vida aqui, trabalhando muito, o dia inteiro, dando aula, atendendo gente, mas uma coisa muito prazerosa. Eu gosto muito de formar pessoas, eu não perdi isso até hoje. Então,
Como as pessoas vinham sozinhas, eu não gosto de buscar, eu prefiro ser escolhida. Como elas vinham sozinhas, era muita responsabilidade eu formar pessoas. Mas eu era, ao mesmo tempo, responsabilidade também, porque elas me tinham como modelo. E assim eu formei muita gente que hoje é referência no país. Muito bom mesmo, muito gratificante essa coisa de formar gente. Igual os pacientes. Quando eu comecei, eu tenho um jeito que é meu característico de atender, de orientar a família. E isso acaba, afetivamente, acaba tendo força. Então, tem pacientes que eu atendi bebê, que até hoje falam comigo, me visitam e já são adultos. Então, é bom isso também, ter esse respeito, não só institucional dos colegas, o respeito que você tem dos pacientes, com as coisas que você construiu. Mas eu sempre quis isso, e hoje eu me vejo assim. Eu também hoje sou referência para os meus alunos, é uma coisa boa, o conhecimento acaba me atraindo, eu acho que o meu jeito de trabalhar inspira esse pessoalzinho mais novo que vem vindo. Eu gosto de inventar moda, de criar coisas, de mudar o contexto para melhor, para mais gente poder se beneficiar deles, né? Poder ter acesso. Acho que não só o criar para transformar é muito importante. Isso a escola me permitiu, o convívio com as pessoas daqui me permitiu, o convívio, o livre acesso que eu sempre tive a todas as escolas também me permitiu, porque no começo, em 1980, quando o professor Mangabeira me chamou para fazer parte da equipe de implantes cocleares, era uma experiência pioneira, ninguém ainda tinha feito isso. Eu fui a primeira a reabilitar um paciente com implante. E era bom porque eu tinha a possibilidade de ir para outras escolas, para outras equipes, para contar o que eu fazia. Então não tinha... Era normal contar o que eu fazia para que os outros pudessem seguir. E hoje a gente tem muitas equipes com muita gente de referência, muita gente boa. Eu continuo na equipe de implante, mas hoje os implantes são alta tecnologia, devolvem audição, é outro... O progresso permitiu outras coisas, né? Eu acho que a minha postura, o que eu acredito, não. Eu continuo sendo muito firme nos meus princípios, nos meus propósitos, que é o que move a vida, mas a tecnologia, a evolução da ciência, é claro que permitiu muita coisa. E aí eu sigo até hoje, orientando alunos que não necessariamente são fonoaudiólogos. Eu já orientei, o último agora é um musicista, mas até minha secretária fez mestrado, eu tenho um poder de persuasão muito grande. E um poder de persuasão assim, eu não gosto de qualquer trabalho, não. Se vem para ficar comigo, eu quero que saia uma coisa muito boa, que seja reconhecida, que seja elogiada, que possa progredir, fazer bem para o mundo. Então, acho que eu continuo igual, se não um pouquinho mais firme nessas coisas. De onde vem isso, né? Assim, eu não sou de uma família grande. Eu acho que essa força de trabalho vem muito de quem é descendente de imigrantes. Os imigrantes, quando vieram para o Brasil, eles foram uma força de trabalho muito importante para que a gente tivesse o que tem hoje também, né? A gente tem que reconhecer os ancestrais com toda a importância que eles têm. Então, na minha casa, eu sempre, o parâmetro era, todo mundo sempre trabalhou muito, todo mundo muito íntegro, os princípios muito postos. Então isso faz bem, a gente crescer num ambiente assim, faz bem, dá segurança. Nunca ninguém precisou me mandar estudar. Então acho que, às vezes eu exagero, eu faço a mesma coisa com os meus alunos. Digo, não preciso mandar estudar, você tem que saber que precisa. Não funciona muito o mundo assim, mas dá certo. E assim eu fui galgando cada coisa, até que eu fui para
para a escolha profissional, não posso dizer que eu soubesse na época o que é fonoaudiologia. Eu sabia que eu queria ir para a área de saúde, mas eu não sabia o que era fonoaudiologia. Eu fui muito feliz na minha escolha, porque eu acertei, foi aquilo que eu queria fazer, mas mesmo dentro da fonoaudiologia, eu tentei criar coisas que eu não tinha aprendido no curso, para poder promover mais crescimento para as pessoas. Isso foi muito bom. Acho que eu fiz. Fiz muitas coisas, ainda vou fazer outras. Quer dizer, o que eu fiz, se eu me acho importante no que eu fiz, me acho sim. Acho que a minha contribuição mudou muita coisa, minha contribuição fez muitas pessoas crescerem, minha contribuição fez com que muitas pessoas encontrassem o seu caminho e que a gente tivesse coisas boas para oferecer para os alunos, para os pacientes, porque eu tenho colegas que foram para a vida acadêmica, outros que foram para a clínica, outros que foram para a pesquisa. Eu acho que tudo valeu a pena. O plano B, quando eu brinco, eu digo, se tivesse tido mais algum concurso depois do titular, acho que eu tinha feito, não sei não, acho que eu tinha feito. Já faz um tempo que eu fiz o concurso para titular, foi em 2004. 2004. Mas um plano B, recém, eu pensei, eu quero estudar uma outra coisa diferente agora. Eu fui para uma formação em processos sistêmicos. O processo sistêmico, ele ajuda a gente a entender histórias. Como eu trabalho com pacientes, eu gosto de entender histórias para propor coisas, para minimizar problemas. Então, eu fui por aí. Mas aí os meus episódios de saúde me fizeram parar um pouco, eu vou retomar agora outra vez. Então, meu plano B é melhorar meus atendimentos. Eu quero continuar na reabilitação, porque eu acho que eu faço bem isso, mas eu quero melhorar mais ainda, quero fazer mais coisas. Né? Antes de vir para... A Paulista me adotou, vamos dizer assim. Quando eu vim para cá, eu vim convidada. Eu não sabia o que eu ia encontrar, né? Porque a minha experiência era onde eu me formei, na USP. Lá a Fono também fazia parte do departamento de otorrino, então a realidade era um pouco parecida. Antes de ir para a USP, eu fiz o colegial, um colégio particular, um colégio que tinha inovação. Era um colégio onde os alunos tinham plena liberdade de ficar na sala, de estudar, então eu fui acostumada assim. Tem que estudar, você tem que querer estudar, ninguém vai ficar te cobrando, você tem que ir à aula, ninguém vai ficar te cobrando. Foi muito bom isso, tanto que eu e meus colegas nem precisava fazer cursinho, já entrava na universidade, era bom. O ensino fundamental eu fiz numa escola pública, isso é muito importante. A pessoa mais importante que eu conheci no meu ensino fundamental foi a professora que me alfabetizou. É quem eu gostaria que tivesse sentada na primeira fila nos meus concursos. Se eu não fosse bem alfabetizada, eu não teria chegado onde eu cheguei. Dou o maior valor. Então, eu sempre tive referência de professora, muito interessante isso. Depois, chamava ginasial, né? Eu tive outras referências de professores de português, tive muita influência de professor de português, professor de biologia, que eu até há pouco tempo eu tinha contato. Então, quando eu vim para cá, uma das coisas era assim, nós vamos dar aula de quê? Então, eu vim para dar aula de avaliação e diagnóstico de linguagem, mas nós inovamos no curso com aula de português. Então, eu, humano, e a linguista Leonor Cabral, nós dávamos um curso de português para os alunos. Isso era bom também, porque ajudava a escrever melhor os trabalhos e tudo mais. Se eu fiz cursinho, eu não me adaptei a treinamento de cursinho, eu não me adapto a treinamento. Eu gosto de ir estudando, de ir atrás de coisa nova. Então, eu sempre li muito, eu sempre gostei de filosofia, sempre gostei de português. Isso ia puxando, né?
Depois eu ia aos cursos, como eu tinha feito um ano de francês na PUC para passar tempo, eu tenho que admitir que foi para passar tempo, porque eu não queria ser professora de francês. Mas eu conheci muita gente interessante que me incluía nos grupos de estudo, da Fono também. Então eu tinha maior facilidade em transitar nas escolas, participar dos grupos, e os professores sempre gostaram muito de mim, então era fácil eles lembrarem de me chamar, de me convidar, era bem bom, aprendi com muita gente mesmo. Aqui na escola, então, o Dr. Pedro Mangabeira, o Mano me convidou para vir ajudar a organizar a Fono. Nós fizemos um belíssimo trabalho, tudo arrumado, tudo referência. Aí, Dr. Pedro Mangabeira me chamou para integrar a equipe do implante. Era uma novidade, ninguém fazia isso, aí eu comecei a atender com ele, porque ele atendia como médico, eu fazia o papel do reabilitador, do orientador, dava ultra certo. Dr. Pedro Mangabeira também é um cientista, é um filósofo, sabe? Não sei se ele vai gostar que eu falo isso, mas ele é tão sonhador quanto eu, para novidade, para fazer a coisa. Nesse caminho, eu conheci o professor Paulo Pontes, que também foi uma pessoa que sempre me apostou em mim, sempre me chamou, sempre me respeitou. Eu tive sorte de ter muita gente importante me dando asas. Acho que quando você tem quem aposta em você, quem acredita em você, e fala, tá legal, faz, tá ultra bom, aí você segue adiante com mais confiança também. Minha família, tanto meu pai quanto minha mãe, as famílias de imigrantes não tinham essa facilidade de acesso a estudo e acesso a tudo. Então eles não puderam estudar, mas olha que interessante, meu pai trabalhava como um técnico em coisas de eletricidade, ultra respeitado, todo mundo chamava. Minha mãe, eu lembro da minha mãe aprendia as coisas sozinha, não tinha aula de nada, ela aprendia. Até as nossas roupas, às vezes, ela olhava numa vitrine, uma coisa muito bonita, que não ia ter acesso para ir lá comprar, mas ela fazia um igualzinho para mim e para minha irmã. Então, eu acho que isso é um perfil, né? Você ir atrás das coisas, você aprender, você criar, eu acho que faz parte. Eu fiz tudo que eu sonhei fazer. Todos os meus propósitos, que é o que me move na vida, eu fui atrás. Então eu estudei, eu tentei ser parecida com as pessoas que eu achava que sabiam muito. Eu nem sei se elas sabiam muito, mas eu achava que elas sabiam e eu queria ser parecida. Eu fiz a carreira, que era uma coisa que isso eu queria muito, fazer a carreira acadêmica. Eu fiz a carreira acadêmica com todo o perfil que eu queria para mim, com toda a qualidade que eu queria para mim. Eu tive perto as pessoas que eu acho que foram importantes para mim. Então, essa coisa de eu ser importante para os alunos, eu curto também. Então, acho que é uma construção que a gente dá e que a gente recebe muito. Acho que a gente recebe mais do que a gente dá. Valeu, com certeza, valeu a pena. Eu falo para os meus alunos hoje, você tem que ter um propósito, tem que meter a cara, eu vou ajudar tudo que eu puder. Eu faço isso mesmo, eu vou ajudar tudo que eu puder. No trabalho deles, na orientação deles, para eles chegarem onde eles querem. Agora mesmo, a pessoa que se candidatou para a chefia do departamento é uma aluna que eu orientei desde a especialização. Íntegra, consistente, com princípios. Eu digo, olha aí, tá indo atrás das coisas dela. E as pessoas atribuírem o sucesso delas a você. É exatamente o que eu fazia com os meus professores, não posso nem achar ruim. Bem bom, muito bom.